Olá, gente, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio aqui do RDTV Cast e nós vamos conversar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, que é o Coronel Flávio Gledson. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Coronel, é isso mesmo? Agora que está dando para vocês atender a imprensa, poder respirar, porque vocês estavam aí no Pantanal, espalhados pelo estado, contendo esses incêndios florestais que marcaram muito esse período de estiagem, né? Sem dúvida nenhuma, né? Foi um ano realmente atípico, né? A gente teve uma condição muito severa de seca, né? A gente teve alguns lugares registrados mais de 150 dias sem chuva. Então, realmente, a gente tinha uma condição muito propícia para a ocorrência de incêndios, né? Um estado muito grande, 3 biomas distintos, né? E tudo isso traz uma dificuldade para você alcançar todos os incêndios que acontecem numa condição tão severa de seca que aconteceu. Isso facilita a propagação de incêndios, né? Isso não aconteceu só no estado de Mato Grosso, vários estados tiveram problema com isso, na verdade diria até vários países tiveram problema com essa condição climática, né? E no Mato Grosso não foi diferente. A gente assumiu o comando da tropa aí há cerca de 4 meses e realmente é agora que a gente está conseguindo dar uma respirada aí para poder estar falando com a imprensa. Coronel, mesmo diante toda essa movimentação, dessa integração e dessas ações políticas para combater esse período crítico que a gente estava registrando aí já desde 2020, não tem como ignorar que a gente precisa de mais bombeiros. Na verdade assim, o que eu costumo dizer é que por uma condição climática e favorável para a ocorrência desse tipo de ocorrência, a gente nunca haverá bombeiro suficiente. Há exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, né? O país com o maior poderio bélico do mundo, né? A Califórnia todos os anos tem problema com incêndios e todos os anos o bombeiro da Califórnia solicita apoio do governo federal e muitas vezes de outros países. Eu conheci mexicanos que iam à Califórnia para combater incêndio. Então, assim, é porque a condição atmosférica, a condição climática favorece demais. Então não há bombeiro, né, que seria suficiente para um enfrentamento desse. O que há, né, e aí isso acontece em todos os países, é o que a gente está fazendo aqui, é um exemplo né, que a gente traz de outros países pela experiência que tivemos aí por intercâmbios, né? A França já veio aqui interagir conosco sobre incêndios, a gente já esteve lá, já tivemos no Chile, o Chile já esteve aqui, então todos os países acabam buscando, né, multiplicar seus recursos de resposta através da integração de esforços. É o que o Corpo de Bombeiros faz aqui, o que o Estado de Mato Grosso faz aqui. A gente se envolve todos os anos aí em 4 eixos, né? Prevenção, preparação, resposta e responsabilização. A gente busca envolver aí o produtor rural, as entidades do agronegócio que são um dos maiores apoiadores do Estado hoje para esse tipo de problema, porque também são os que mais vivenciam o problema. A gente tem aí os municípios aí que também contratam seus brigadistas. O governo do estado contratou brigadistas justamente para multiplicar, aumentar esse número de pessoas para responder a esse incêndio. A gente tem aí entidades privadas colocando seus recursos à disposição. A BioInd, por exemplo, veio colocar suas brigadas, seus carros-pipas, seus maquinários à disposição. A gente então plota isso no mapa, faz numa sala de situação, olha para os recursos disponíveis em todo o estado, então faz o empenho deles conforme a demanda em cada região. Então, não há como agir diferente, né? Não há como o governo do estado contratar muitas pessoas para um período específico, sazonal. Então, o que a gente faz é realmente multiplicar nossas equipes de resposta, integrando aí com outras entidades, né? E há vários níveis, a exemplo do governo federal, governo estadual, governo municipal, todos eles acabam interagindo e a gente faz isso a partir de uma sala de situação de coordenação disso que acontece no nosso batalhão de emergências ambientais. É muita estrutura, mas será que a gente... Porque em nenhum lugar do mundo existe um Pantanal, só aqui. Então será que a nossa estratégia não teria que mudar um pouquinho? Na verdade, assim, há muitas ações a serem feitas, claro. Eu vou dar um exemplo. A gente traz um número... O Pantanal, e aí eu concordo com os pantaneiros, né? O pantaneiro, antigamente, fala-se lá do boi bombeiro, né? Por que o boi bombeiro? Não é só porque o boi bombeiro comia vegetação, né? É porque tinha alguém cuidando daquela área, né? Eu vou dar um exemplo. A gente trouxe um número agora, a detecção de incêndios em áreas produtivas regularizadas, detecção de focos de calor em áreas produtivas regularizadas
pela SEMA, né, para produzir, ou seja, aquele produtor que produz regularmente, tem sua licença de operação, que trabalha em cima da terra, que cuida da terra para produzir, tem um índice de foco de calor registrado, detectado na sua área, muito pequeno. Nas áreas não produtivas, não regularizadas, que basicamente é o Pantanal, você voa sobre o Pantanal, você não vê, você vê pouquíssimas pessoas produzindo em cima do Pantanal, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, esse proprietário não tem acero, ele não tem uma vegetação mais estável, ou seja, mais administrada, mais controlada, ela tem ali mato se acumulando. O que é mato para nós? É combustível. Vegetação para nós é combustível. Então, assim, se você não tem ali o controle disso, não tem uma pessoa cuidando, você não tem eventualmente até o boi em cima da área, realmente você vai ter ali uma condição de propagação de incêndio muito então, por muito isso significativa. Que eu digo, né, que aí teria que trabalhar não só a questão operacional, mas a questão de... Não, sim, então... prevenção. A parte preventiva da nossa parte, a gente também, como eu falei, né, a gente atua em 4 fases: prevenção, preparação, resposta e responsabilização, né? Esse ano foi feito lá um trabalho preventivo de manutenção de aceiros, construção de aceiros. A Cinfra entrou muito forte, o governo do estado colocou a Cinfra para nos apoiar com máquinas. Então, antes mesmo dos incêndios estarem acontecendo, criação de vias de acesso, né, para a gente poder chegar aí nos incêndios. Por quê? Porque como a área está, entre aspas, abandonada, né? Aquela vegetação consumiu, entrou em trilhas, em estradas, onde a gente poderia eventualmente acessar determinado ponto que até pouco tempo atrás não acessava mais, né? Então, assim, há um trabalho da Assembleia Legislativa para poder facilitar, né, a reintegração do produtor pantaneiro, né? Então, assim, há uma legislação para isso. Então, por isso que eu digo que o governo do estado do Mato Grosso, né, e aí eu digo, quando eu falo governo, eu falo todo mundo, né, tem buscado alternativas para minimizar essa problemática, especialmente no Pantanal, claro, mas em todo o estado. O governo do estado, mais de 360 milhões nos últimos 5 anos foi aplicado para essa problemática, só esse ano 74 milhões. Então, assim, há um investimento muito forte para isso, e há também iniciativas, né, de novas políticas para poder minimizar a problemática. A gente vê aí com essa lei do Pantanal aí que saiu por conta de 2020, né, veio recebendo uma atenção e agora ela está vigente aí no sentido de facilitar. Ajudou nessa atuação, essa lei já dos senhores? Eu costumo dizer que toda iniciativa, né, que é focada, tem o objeto, né, o objetivo realmente de facilitar acesso, de colocar mais pessoas responsáveis por aquilo, de colocar mais pessoas cuidando daquela área, sem dúvida nenhuma. E aí o exemplo que eu te dou é esse, né? Eu tenho um laboratório de pesquisa que diz que em 2020, né, eu tinha um X de seca hídrica da vegetação, né? Ou seja, é um parâmetro que diz o quão propício está aquela vegetação para ter incêndios, né? E aí ela me diz também que em 2024 eu tenho 2,5 vezes mais seca hídrica da vegetação do que 2020. Ou seja, eu tenho 2,5 vezes mais possibilidade de propagação de incêndios do que 2020. E eu não tive o incêndio que teve em 2020, né? A gente conseguiu fazer o controle desde junho desse ano. A gente está com equipes lá fazendo controlava o incêndio, passava aí 10, 12 dias, voltava o incêndio. A nossa equipe estava lá de novo, né? Cambarazinho, Porto Conceição, foi assim. Então, assim, essas intervenções rápidas, né? O fogo que veio lá da região da RPPN, pulou o rio, e quando pulava o rio, nossa equipe estava lá para não deixar aquele novo começo de incêndio crescer. Então, eu não tenho dúvida que, assim, as estratégias de governo têm sido positivas para minimizar o impacto. Reitero, se a gente não tivesse atuando como estamos, os incêndios, o impacto dos incêndios, não só no Pantanal, mas no estado de Mato Grosso, seria muito pior, mas muito pior. Então, eu avalio que sim, é positivo a evolução do estado para o enfrentamento do problema, e claro que as condições climáticas têm se mostrado cada vez mais severas, né? Então, cada vez teremos um problema mais forte. É por isso que a gente, todos os anos, reavalia como a gente pode melhorar, e o governo do estado tem, a cada ano, colocado mais recursos para a gente fazer esse tipo de enfrentamento. Ronaldo, uma curiosidade chegou aqui para a gente. Você teria
criado poços na região e ele secou, isso é verdade? Na verdade, sim, foi um trabalho aí da Assembleia Legislativa, junto com o senador Wellington Fagundes e Secretaria de Meio Ambiente, para poder colocar os poços não só para coleta de água nossa, mas também para matar a sede dos animais, né? Então, se eu não me engano, foram planejados 5 poços. Eu acho que 3 já estavam ativos, né? E eu não sei te dizer se eles secaram. Pelo contrário, quando eu estive lá, eu visitei um desses poços e ele tinha água. Então, assim, não sei dizer se eles secaram. Esses poços seria para ajudar os animais nesse período de restabelecimento aí? Na verdade, a ideia é que os animais tivessem ali, por incrível que pareça, né? A gente tem um Pantanal, né? Uma área que teoricamente deveria ser alagada. E aí isso mostra o quão é severa a condição de seca que tem atingido o estado, né? Você tem uma área que era para ser alagada e que não tem água, né? E aí a preocupação aí de quem tocou esse projeto era justamente para que os animais pudessem ter um ponto de realmente matar a sua sede ali, até para sobreviver, né? E isso também auxiliaria o Corpo de Bombeiros, já que com acesso, né, a gente teria viaturas nossas para coleta de água, então enfrentar incêndios com essa água ali coletada. Então a iniciativa eu acho que é positiva, né? É claro que tem aí discussões sobre a questão ambiental e tudo mais, né? O animal de repente não teria que estar indo ali para coletar água, mas eu costumo dizer que para condições extremas, medidas extremas, né? A gente no meio militar a gente tem isso, né? Para se você tem uma condição extrema, você tem que tomar medidas extremas para resolver, e eu particularmente opino como positiva aí a ação que foi desenvolvida de construção dos poços. Coronel, eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel Alessandro, seu antecessor, e que antecessor, né? Sim, excelente. Deixou aí um legado pra gente no Corpo de Bombeiros, e a gente falou muito do peso, né, do cargo e tal, e principalmente na gestão dele, que houve aquelas situações, né, de falecimento de alunos e toda essa polêmica. Mas, eu olhando aqui pro senhor, eu vejo, a gente que é da imprensa, a gente meio que vai acompanhando vocês de longe, assim, é como se fossem filhos que a gente vai ali acompanhando. Tipo, eu lembro do senhor mais jovem lá, tenente coronel e tal, e hoje o senhor, né, tá à frente disso. Quando o senhor assume um comando do Corpo de Bombeiros de uma corporação que lida com um dos patrimônios, não estou falando bobagem, gente, não estou. Pantanal. É um peso muito grande você ser chefe do Corpo de Bombeiros em um estado que tem um Pantanal e tem 4 biomas, né? Porque fica ali ONG em cima, governo, imprensa, população, né? Então, como que, assim, pro Gladson mesmo, né? Pro Flávio Gladson, como que é essa responsabilidade? Porque não é, tipo, igual um comandante sei lá, de São Paulo. Cara, é algo que você mexe com a natureza, né? Igual o senhor falou, é um terreno alagável, mas que não está alagando. E aí, como que você vai explicar, por exemplo, para as ONGs, para as organizações, para o governo federal, que atuou bastante aqui também, né? Essa questão. Tipo, a cabeça do senhor deve ficar, meu Deus. Sem dúvida, na verdade, é uma pressão muito grande, né? Esses 4 meses aí, eu acho que é sempre uma pressão muito grande para o comandante de uma instituição como a nossa aqui, né? O Coronel Alessandro aí realmente ficou bastante tempo, né? E eu até encontrei ele esses dias, ele dizia que rapaz, ele deu graças a Deus de ter saído nessa hora, porque foi um 2024 um ano muito atípico, né? Pela condição de seca e pelos incêndios, né? E realmente é cansativo, né? Você tem aí uma cobrança muito forte, midiática especialmente, né? E é como você falou, infelizmente, a divulgação disso nem sempre sai como realmente deveria, né? Essa é a nossa avaliação. A gente é feito um trabalho muito forte, né, para cuidar dessa problemática, né? É um investimento muito forte e
especialmente no período do problema, né, a gente tem muita gente vindo participar só naquele momento, né? E a gente costuma dizer aqui que incêndios florestais a gente trabalha o ano todo. Tem né? que entra só na hora que o trem tá pegando fogo, literalmente. E aí traz um problema, que a pessoa não entende como aquilo foi construído, né? Por que aquele posto está lá, por que a gente tem equipes trabalhando anteriormente, o que as equipes fizeram anteriormente, qual trabalho foi feito, né? A gente tem incêndios aí que, apesar da maior parte ser causa humana, eu tenho um vídeo aí do incêndio que entra no Parque Encontro das Águas, no meio do Parque Encontro das Águas, onde não tem acesso nenhum de pessoa e com certeza foi originado por um raio, né? Assim, apesar das poucas nuvens, com certeza, porque assim, ó, se você vê o vídeo, você vê que não há Pantanal bruto, né? As pessoas, até para pessoa, um bombeiro nosso, caminhar nesse Pantanal é difícil, né? O ponto mais próximo disso, um ponto mais próximo caminhável é 12, 13 quilômetros, depois é mata bruta, né? E aí o incêndio acontece, inicia bem no meio do Parque Encontro das Águas, né? E aí você dizer que o governo do estado não tem um cuidado, né? O Corpo de Bombeiros não tem um cuidado, pelo contrário, há um cuidado muito grande justamente para, tanto que a gente plota o incêndio exatamente no começo, tenta agir, aí o helicóptero decola, não tem área de pouso, porque é um Pantanal bruto, né? Não tem área de pouso, a vegetação está lá, as pessoas tentam acessar caminhando, não tem como caminhar, né? A gente tem uma equipe que pernoita dentro, no Parque Estadual, porque perde o time do helicóptero resgatá-la, então assim, ó, coloca em risco a sua vida. E a gente vê a divulgação de uma forma não apropriada, porque não vê o esforço, né, do governo do estado como um todo para isso. Então, realmente, para quem está, né, com essa responsabilidade, no caso o Corpo de Bombeiros, é uma pressão muito grande, não só do comandante, mas de toda a minha tropa, né? Assim, eles é que levam, né, a cabo aí as nossas orientações, as nossas missões, e eles colocam a vida deles em risco quando lá estão, e eu aproveito aqui para parabenizar toda a minha tropa pelo trabalho que fazem aí numa temporada tão pesada, arriscada. Quantos brigadistas aí acabaram falecendo aí nesse período, né? Então a gente vê o risco dos nossos bombeiros aí quando estão à frente do problema. E outra coisa, né, comandante, o treinamento dos nossos bombeiros é diferente do treinamento de um bombeiro de outra região do país, né? Porque, igual o senhor falou, o Pantanal é outro solo, é outra área. Não tenho dúvida, né? Assim, eu costumo, a gente recebe muitos bombeiros dos estados, né, para aprender, né, para trocar experiência conosco em relação a incêndios florestais, né? O estado do Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros do estado do Mato Grosso realmente é uma referência nisso, não só pela forma de atuar no campo, mas pela forma de atuar estrategicamente, com a geotecnologia, com inteligência, com realmente aplicando o geoprocessamento. Então, toda essa forma de atuação nossa, ela nasceu, na verdade, da experiência, né? E aí eu costumo dizer para os bombeiros de outros estados que não é que a gente é melhor nisso, é que a gente vive mais o problema, né? E como você vive o problema com tanta frequência, você vai se organizando para melhorar a sua forma de atuar. Então, necessariamente a demanda nos faz ser diferente na forma de atuar, e é por isso que a gente acaba, as pessoas vêm aqui falando, mas como que dá certo? E como vocês fazem? E realmente ficam impressionados com como a gente evoluiu no enfrentamento dessa problemática, né? Inclusive, coronel, nessa atipicidade, eu não sei se tem essa palavra, gente. Se não tiver, me perdoe. Mas, né, nós tivemos uma situação bem atípica, que foi a questão de uma italiana, né, que veio fazer um passeio aqui na região de Porto Jofre, no Pantanal, e aí eu acho que ela nunca imaginava, até as imagens aí do resgate dessa turista. Será que ela imaginava que ia se deparar com um búfalo no meio do Pantanal? Isso aí, na verdade, é mais uma constatação, né, do risco que é o enfrentamento dos incêndios florestais no Pantanal, né? Realmente. Porque isso aí, justamente isso que eu ia dizer, né? Isso aí o bombeiro tá lá no fogo, parece que não vê uma onça. Uma onça é pouco, então, né? Ela teve realmente uma fratura, né? Nossas equipes que lá estavam atuando, e aí é importante frisar, né? Nossas equipes estão lá respondendo a incêndios florestais, mas essa
essa temporada de incêndio, para você ver como foi atípica, né? A gente teve esse acidente, né, que foi feito a abordagem do Corpo de Bombeiros, estabilização da vítima e condução via helicóptero até um hospital em Cuiabá. A gente também conduziu via helicóptero no Pantanal uma parturiente, né? A gente fez um parto no meio do Pantanal, né, lá próximo de Joselândia. Um helicóptero, a gente acionou também um helicóptero que estava em operação para fazer a remoção dessa mãe, que já com a criança nascida e graças a Deus viva, tudo bem. Nossos bombeiros fizeram um parto lá. Então a gente tem ocorrências diversas além do incêndio. A gente tem operações de busca, né? Quantos brigadistas aí acabaram por se perder no meio do Pantanal, e a gente então acionar nossas equipes de busca com cães, com drones, para ir buscar isso tudo ao mesmo tempo em que aconteciam incêndios lá. Então as pessoas trabalhando no campo, nem sempre com tanta experiência, como você disse, não tem a mesma capacitação que o Corpo de Bombeiros, e acabam colocando sua vida em risco, e é uma preocupação que a gente tem também, que as pessoas não atuem aí sem a capacitação devida e principalmente sem a orientação de militares do Corpo de Bombeiros. Coronel, conta pra mim a fofoca dessa ocorrência aí da italiana, porque eu fiquei curiosa. Como que foi? Ela estava lá passeando? Na verdade, eu sinceramente não sei te dizer. Me parece que ela estava tirando fotos, passeando, e aí se deparou com o búfalo. Foi a informação que a gente teve, né? A gente se preocupou muito mais em fazer o atendimento. Isso nesses locais bem longínquos de lá. A gente tem alguns pontos que é possível chegar, principalmente próximo do Parque Encontro das Águas, ali próximo de Pousada, eventualmente tem algumas vias aí que, né? E realmente nessa região, principalmente ali próximo do Encontro das Águas, a gente encontra aí uma quantidade, até voando a gente consegue ver os búfalos ali que existem na região. É um animal selvagem, né? Então realmente não há controle sobre esses animais aí, e aí de como ele vai reagir. Ela correu e ele pegou ela? Eu não tenho essa informação precisa aí sobre como aconteceu a lesão. Porque vocês já pegaram a partir do resgate, pegou, né? Já ela com a fratura, e a gente fez a abordagem, a estabilização e a condução. Então como aconteceu o fato em si, eu não sei te dizer. Ela ficou bem, né? Ela tá bem. Coronel, uma coisa que eu fiquei assim, nossa senhora, por que está acontecendo tanto? Esses grandes incêndios em estabelecimentos comerciais, principalmente aqui da Baixada Cuiabana. O primeiro foi essa tragédia com o Shopping Popular, né? Isso foi uma tragédia, um incêndio, eu acho que faz tempo que eu não via um incêndio assim. Quando eu via na televisão, não assim na minha cidade, né? E essa semana nós tivemos no distrito. O que está acontecendo? É parte elétrica? Quais são as peculiaridades que mais estão ocasionando isso, que os comerciantes têm que ficar atentos? Na verdade, assim, os incêndios aí em edificações, eles acontecem de maneiras variadas, né? A gente tem aí incêndios aí domésticos, né? Causados aí eventualmente por um equipamento elétrico, né? Esquecido ligado, esquecido em cima de cama, sofá, né? Que acabam trazendo um princípio de incêndio. A gente tem aí a parte aí de cozinha, né? O uso de panela, né? Fogo com fritadeira, né? Colocando às vezes um pano próximo, né? E aí isso faz com que o incêndio se propague. A gente tem aí os problemas da edificação em si, né? Uma fiação subdimensionada, né? Uma estrutura elétrica subdimensionada que acaba causando aí aquecimento, né? Ou do equipamento, e esse equipamento e fiação aí em contato com algo aí propagável, né? Em termos de incêndio, vai fazer com que os incêndios aconteçam, né? Por isso que o Corpo de Bombeiros tem uma ação preventiva forte, que é a legislação, né, de segurança contra incêndio e pânico. A gente, né, faz a fiscalização para que ela seja adotada, porque às vezes a pessoa não entende porque ela está sendo cobrada para ter aqueles preventivos, né? É justamente por isso. Mas é justamente por isso, né? Há risco incêndio, a gente está num estado pujante, né? A gente tem um desenvolvimento econômico forte no estado, né? A gente tem a população do nosso estado crescendo justamente porque é um estado que tem chamado aí pessoas de outros estados a virem, né, habitar o nosso estado justamente pelas oportunidades que existem. Então a gente vai ter aí mais empresas funcionando, mais moradias, né, estabelecidas, e com certeza o índice a taxa de número de incêndios vai crescer, né, porque você tem naturalmente mais edificações para que isso aconteça. Então a tendência é que a gente veja esse número aí um pouco maior aí, justamente por conta da ocupação que o nosso estado tem sofrido aí, sem dúvida. Mortes por afogamentos também é algo que a imprensa noticia bastante, e
Preocupa vocês esses dados? Sem dúvida, né? A gente tem... O que acontece? As pessoas vão beber e entram na água? Como que é? Eu costumo dizer que né, normalmente os afogamentos, a maior parte, eles têm ocorrido em áreas de rios, né? E tem uma razão disso acontecer, né? Porque a área de piscina, você tem um ambiente muito mais controlado, né? Você tem um espaço específico, né? Você conhece a profundidade daquela piscina, né? Normalmente você tem uma pessoa cuidando nesse espaço específico, né? Na área de rio, isso não é verdade, né? Você não conhece ali a profundidade a cada passo, né? Você tem uma correnteza que dificulta você nadar. Há uma necessidade, o rio é mais pesado, né? Há uma necessidade de você ter um esforço físico maior, né? E, infelizmente, normalmente esse uso aí do rio, né? Tomar banho no rio, ele vem acompanhado aí de bebida alcoólica, né? Que tem, sem dúvida nenhuma, sido o ponto nefrálgico aí. Normalmente a gente verifica que há alguma relação com bebida alcoólica, os afogamentos e nessas áreas de banho, né? O Corpo de Bombeiros tem uma ação forte para isso, né? Especialmente nos períodos de seca, né? Onde o pessoal busca mais essas áreas de banho, né? A gente tem ações de operações de prevenção nos finais de semana para ter ali uma equipe nossa fazendo a prevenção, evitando ali que a pessoa acesse ali uma área mais perigosa, porque o Corpo de Bombeiros já mapeou ali, sabe onde está mais profundo, onde não está, onde a correnteza é mais forte, né? Então, tem militares nossos fazendo esse trabalho, né? O governo do estado até fez a aquisição de alguns jet skis para nós, algumas lanchas, justamente para incrementar esse trabalho, né? Para que a gente possa, então, minimizar. Realmente a gente tem êxito quando essas equipes estão lá, todas as ações de prevenção desse ano, a gente não teve afogamentos enquanto esteve locais, lá, né? Nesses locais, né? Agora, a gente não consegue estar em todos os locais, né? Então, assim, de banho, né? Eventualmente, uma pessoa aí acessa aí uma beira de rio que não é uma área tão caracterizada por ser uma área de banho, né? E aí a gente não tem aquela ação de prevenção naquela área. E aí a pessoa fazendo uso de bebida alcoólica acaba indo, né, até um ponto do rio ali onde seria um ponto mais difícil de você voltar à superfície, né? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um problema aí para a recorrência de afogamentos. Eu sei que no militarismo é até chato você falar do outro, mas não tem como eu não perguntar isso. E a Marinha, ela faz alguma atuação em parceria com vocês? Porque eu vejo assim, não sei se é porque não é comunicado, mas eu vejo assim que é pífia a atuação da Marinha em um estado que é banhado por grandes rios, né, que poderia dar esse apoio de uma blitz, por exemplo, né? Eu vim do norte do país, lá é comum a Marinha fazer blitz nos rios, né? Igual é a blitz do trânsito, né, da lei seca. Você acha que vocês têm esse apoio ou não é divulgado? Não, na verdade, assim, a gente, cada instituição, na verdade, promove as suas ações, né, de forma autônoma e independente, né? É fato que a Marinha tem trabalhos nesse sentido, né? A gente vê em alguns momentos aí a Marinha lá principalmente na região do Pantanal, né? A gente eventualmente vê ela também no Manso, quando há grandes eventos. Então, assim, em pontos, especialmente quando há maior demanda, né, maior possibilidade de problemas, a Marinha, sim, ela tem um planejamento para isso. E os senhores chegam a oficializar, fazer ofício, pedindo apoio, ou ele se oferece? Como que é feito esse trabalho? Sim, eventualmente há operações conjuntas, né? Eles têm as operações autônomas deles, né? Porque assim, ele tem uma missão institucional diferente, né, da nossa, né? Então, eles têm as operações de interesse deles. Há operações conjuntas em que a gente forma aí, de forma integrada aí, operações de prevenção, né? E eles também têm ações independentes de prevenção. Então, assim, claro que há muito espaço de rio, né, para ser cuidado, né? E é como eu disse, você não consegue prever ali que uma pessoa vá acessar uma beira de rio, né, e dali fazer uso para banho, né, e ainda mais fazendo ingestão de bebida alcoólica. Então, é difícil você dizer, né, onde isso vai acontecer, né? Onde a gente prevê que isso vai acontecer, eu penso que há, sim, essas ações de prevenção. Agora, onde você não consegue prever,
é mais difícil, e é por isso que aí a população precisa se conscientizar, né? Na verdade, a população precisa participar disso fortemente, né? Ou aquele que não faz ingestão orientando aquele que faz, né? Ou aquele que faz ingestão não usar aí, de repente, o banho no rio aí em local mais profundo. Então, a população precisa conscientizar, assim como eu acho que foi feito já uma campanha muito forte na área dos acidentes de trânsito, ainda acontecem, mas há uma campanha muito forte, o uso de cinto, né? Ingestão de bebida alcoólica, eventualmente a gente ainda acontece, mas foi feita uma campanha de conscientização muito grande, e eu acho que as pessoas também precisam se conscientizar que ela está colocando a vida dela em risco quando ela faz ingestão de bebida alcoólica e vai para uma área tão arriscada que é um rio aí, com correnteza, com profundidade muitas vezes desconhecida, né? Ela vai colocar a vida dela, não só dela, como de quem tiver com ela em risco aí, se ela assim proceder. Coronel, então vamos criar uma campanha aí, né? Se for tomar banho, não beba. Se tomar banho de rio, não beba. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho que daria um bom resultado. Né? Porque as pessoas, tá calor. E é cultural, né? É cultural. Faz o sol tá rachando. Pô, vamos lá pro Cochipó, né? Acho que é Cochipó que fala. Vamos lá pro Cochipó tomar um banho. Ponte de Ferro, né? Então, assim, eu acho que há pontos em que isso ainda, né? A pessoa quer ir, né? Pelo menos, no mínimo, buscar aí áreas aí de uns balneários mais rasos, né? Onde não tem... Fica na beirinha. Fica na beirinha. Não, agora, às vezes a pessoa vai buscar aí o Rio Cuiabá para isso, né? Um rio, né? Com correnteza forte, e realmente você vai se colocar aí numa condição de risco muito severa aí, com a possibilidade ruim aí de perda de vidas aí. Então, Coronel, se tomar banho... Se tomar banho, não beba, né? E é isso, gente. Mas esse episódio do RDT Cast está encerrando por aqui. Fica atento aí ao nosso programa, se inscreve no canal e também curte as nossas redes sociais. O recado aqui do comandante, a gente está brincando, mas o problema é muito sério, né? E realmente é cultural essa questão de tomar banho no rio. Então fiquem atentos. Até mais.